Boa noite. Obrigado às crianças pela mensagem, né? Que elas cantaram. Elas que vieram nesse friozinho aqui hoje para a igreja. E as que vieram também, com esse friozinho que está fazendo, né? Poucos se atrevem a sair de casa para vir à igreja. E nós continuamos com nossos estudos aqui aos domingos à noite, falando sobre a maneira pela qual Deus vai se revelando pela Bíblia, nas histórias que nós encontramos e também em todos os aspectos da sua manifestação com as alianças que Ele estabeleceu com os homens. Nós estudamos aqui algumas coisas, vimos semana passada um pouquinho de algumas passagens a respeito de como lidar com textos do Novo Testamento, a respeito das coisas que Deus havia dado no Antigo Testamento. E nesse sentido, nós recapitulamos sempre um pouquinho da história, que é entender os objetivos pelos quais Deus se manifestou da maneira que se manifestou na história relatada na Bíblia. Por que Deus fez assim? Por que Ele se manifestou do jeito que está escrito na Bíblia? Você já parou para pensar nisso? Por que Ele deu aquelas alianças, as renovações e estabeleceu aquelas leis lá com o povo de Israel antigamente? Por que será? Nós vimos aqui algumas coisas. Vimos semana passada. O povo de Deus havia estado por longo período no Egito, contaminado com outra cultura que o afastava, de Deus, o Deus verdadeiro, e daqueles ensinamentos dos seus ancestrais, passados de geração a geração. Uma vez que eles saíram do Egito carregados daquela cultura, Deus se manifestou poderosamente, atingindo todas as divindades que não eram deuses, porém que faziam parte da cultura mística do Egito. E ao livrar o povo, trazê-lo ao deserto, Deus precisa ali fazer uma limpeza na mente das pessoas. Como é que Deus limpa a mente de alguém? Como que Deus faz alguma coisa na nossa cabeça? Ou a gente se dispõe a Deus fazer, ou Deus, nas suas tentativas de ensinar, Ele vai esperando até que a gente possa aprender. E nesse contexto, Deus foi ensinando, para que o povo aprendesse as coisas de Deus e abandonasse as práticas erradas. Se a gente tivesse que falar hoje quais são as orientações de Deus e quais são as práticas erradas que o mundo comumente realiza, faz e até incentiva, você saberia pensar aí e definir ou diferenciar as coisas de Deus e as que não são de Deus? Você consegue fazer esse exercício na sua mente e imaginar e fazer essa separação do que é certo, do que é de Deus e do que é errado, do que não é de Deus? Você consegue fazer isso? Ou será que a nossa mente está tão acostumada com a nossa sociedade que a gente já nem sabe mais qual é a diferença entre o certo e o errado? E o duro é que Deus, na Bíblia, Ele apresenta até textos que falam sobre isso, O que eu vou fazer com esse povo? Não sabe nem diferenciar a mão direita da mão esquerda, vão saber o que é certo e o que é errado. Você sabe, Matheus, a diferença entre a mão esquerda e a direita? Pelo menos dá pra gente saber ainda, Mas daqui uns dias a gente não vai saber mais qual que é a diferença de uma mão e de outra. Se mudar o nome das mãos, se inverter, como é que fica? E tá tão fácil inverter as coisas, É fácil hoje, a esquerda, é desse lado aqui, a gente sabe, direita é desse. Como é que a gente sabe? É porque a gente usa a mão direita para escrever e tal. Mas e se fala que trocou de nome? Como é que fica? Fica confuso. E você já não sabe mais diferenciar a mão direita da mão esquerda. Então, nesse sentido, as coisas de Deus foram tão banalizadas que já ninguém mais sabe qual é a diferença entre uma coisa e outra. E quando Deus chama um povo para fazer um exercício de aliança com esse povo, para que o povo então seja seu representante para os outros povos que se esqueceram, que se contaminaram com essas coisas, já não sabem a diferença de uma mão e da outra, Deus chama essas pessoas, esse povo, e estabelece: olha, mão direita é mão direita, mão esquerda é mão esquerda, o certo é o certo, o errado é o errado. Você está acostumado a fazer isso, mas não é bem assim.
se você fizer isso de novo, eu vou te dar uma chance, mas se tiver alguma testemunha aqui e ver você fazendo novamente, você vai ter que responder por isso. Está de acordo? Então você vê como é que Deus precisou usar uma linguagem, uma maneira de se expressar para que as pessoas pudessem aprender o certo e esquecer das coisas erradas. Só que isso gerou um grande problema. E esse grande problema que gerou foi o seguinte: as pessoas que Deus ensinou se sentiram tão abençoadas, tão assim especiais, que todas as outras pessoas eles começaram a considerar como nada, como lixo às vezes. E então ficou uma separação muito grande entre as pessoas que se diziam ou se apresentavam como filhos de Deus, de maneira que eles se sentiam tão abençoados por conta de Deus ter então um histórico na família deles, na descendência que eles tiveram, ter um histórico tão bonito do chamado dos patriarcas, que veio trazer aquele povo à existência. Então eles tiveram um apego tão grande a isso, que quem não era daquela família, daquele povo, era nada. Você consegue perceber isso quando você faz a leitura bíblica? Abra a Bíblia em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 fala sobre isso. E está nesse contexto que nós estamos apresentando aqui nessa série. Romanos capítulo 9. Deixa eu achar na Bíblia aqui, vou ler junto. E os versos são de 1 a 8. Podemos até ler mais, mas vamos ficar com os versos de 1 a 8. Olha só como que o autor da carta aos Romanos, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, descreve a relação do povo que se sentia especial em relação ao que era realmente para ser o povo de Deus. Olha só, Romanos 9, de 1 a 8. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito a minha própria consciência. Olha, ele estava convicto do que ele estava falando. Eu não vou mentir, eu vou dizer a verdade para vocês. Eu falo isso no Espírito Santo, a minha consciência não pode falar outra coisa. É movida pelo Espírito em Cristo Jesus. E ele diz assim: tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Paulo estava desabafando aqui. Eu estou triste demais, tenho dor no coração porque eu tenho que falar o que eu vou falar. E o que ele tinha que falar? Continuando no verso 2, verso 3 agora. Porque eu mesmo, olha o que ele fala, eu mesmo desejaria ser anátema. Se eu tiver que falar isso, era melhor que eu tivesse errado, que eu fosse anátema. Mas eu vou ter que dizer a verdade, falo com a consciência doendo. Era melhor que eu tivesse errado, mas eu vou ter que falar. Você entende porque ele usa a expressão, melhor que eu fosse anátema? Ora, é melhor que eu tivesse errado, mas eu vou ter que dizer. E olha só, era melhor que eu estivesse separado de Cristo para ter que falar o que eu vou falar, por amor dos meus irmãos. Por quê? Meus compatriotas, segundo a carne. Porque os compatriotas de Paulo, segundo a carne, se sentiam superiores aos outros, às outras pessoas, por causa dessa tal da aliança, antiga aliança. Então eles se sentiam especiais demais, e Paulo está com dor no coração, tem que dizer, é melhor que eu não fosse, nem tivesse conhecido a Cristo para ter que falar o que eu vou falar contra o povo, que é do meu povo. E ele fala assim, verso 4, são israelitas, pertence-lhes à adoção, foram adotados por Deus, e também a glória, as alianças, a lei, a legislação, o culto, o santuário e as promessas. É para esse povo que Deus deu tudo isso, pertence a eles. E ele diz assim, deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre, amém. E aí ele fala a verdade que ele não queria falar. Verso 6. Não pensemos que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem
todos os de Israel são de fato. Olha que palavra chocante que Paulo fala para eles. Nem todo israelita é de verdade um israelita. E ele continua: nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. E Paulo vai descrever aqui algumas coisas e vai ter esses tipos de texto, né, que Paulo desenvolve, falando sobre os israelitas. Eles se acham israelitas porque vieram da descendência de Abraão, mas não é assim. Lembra semana passada o texto que nós lemos aqui? Que falava de Deuteronômio, que não podia entrar na igreja quem era eunuco, quem era estrangeiro. E aí então Paulo vai e coloca as pessoas lá, gregos, dentro do templo. Então eles ficam contra Paulo. Então Paulo dá um testemunho e fala: olha, Cristo quebrou o muro de separação que havia entre os povos e nações. Lá em Isaías está prometido que isso ia ser derrubado. Vocês não entenderam? Olha que contraste Paulo vai fazendo a respeito da tal da antiga aliança e da nova aliança em Cristo. Bom, a respeito das alianças, nós mencionamos que devemos compreender os ensinamentos, os mandamentos, todas as orientações de Deus num contexto de utilizar os princípios que Ele estabeleceu e não aquela regrinha pode ou não pode, é ou não é, moral cerimonial. Não é assim que funciona. Porque hoje, nos nossos dias, tem cerimônias além dos 10 mandamentos ou não tem? Deixadas por Jesus? Tem. Então nem tudo que é cerimonial é inválido. Percebe? E nem tudo que é teoricamente moral a respeito do Antigo Testamento e algumas leis são aplicadas hoje. Então nós precisamos entender os princípios daquilo que permanece e não permanece. E olha só o que nós vamos encontrar para responder uma pergunta básica que a gente faz a respeito desse tema. Bom, se Deus deu os mandamentos e as leis para Israel, e eles guardaram, e essa é a antiga aliança, agora vem Jesus e estabelece a nova aliança. O que resta da antiga e o que não resta da antiga? Essa é a pergunta que a gente faz. O que ainda devemos obedecer, observar e guardar ou não? São essas questões que polemizam as religiões hoje em dia. Alguns guardam dias e festas e bebidas e comidas e outros não. E como é que fica esses versos nos contextos da antiga aliança e da nova aliança? Para a gente abordar tema por tema, precisaria fazer um culto para cada assunto, para colocar os pingos nos is. Mas basicamente a pergunta que a gente pode fazer e responder é a seguinte: por que devemos guardar leis e mandamentos de Deus? Por quê? Então a Bíblia deve nos dar uma resposta direta a essa pergunta. Não vamos entrar nos detalhes de quais ou não, porque isso depende de muito tempo para a gente avaliar o que deve e o que não deve. Mas devemos guardar as leis e mandamentos de Deus ou não? Por que devemos? Olha só o que diz a Bíblia lá em Eclesiastes 12:13. Abra sua Bíblia, Eclesiastes 12:13. Você conhece de cor, talvez. O que diz em Eclesiastes 12:13? Encontrou aí? Eclesiastes 12:13 diz assim: de tudo que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. De tudo que você escutar, vou resumir numa coisa, quem escreveu isso falou: de tudo que você ouvir,
teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Por que devemos guardar os mandamentos de Deus? O texto responde agora. Por quê? Sequência do verso. Porque é dever, é obrigação. É obrigação? Você entende como obrigação? O que ele quer dizer com isso? Guarda, teme, guarda os mandamentos. Porque isso é o quê? É dever de todo homem. Bom, então por que guardar os mandamentos? É dever. Primeira coisa que está aqui. O que isso significa? O que é esse dever? Então abra sua Bíblia em João capítulo 14. Evangelho de João capítulo 14. Verso 15. João 14, 15. Por que é dever de todo homem guardar os mandamentos e temer a Deus? Por quê? João 14, 15 esclarece o porquê que é dever. O que diz aí? Se me amais, guarde meus mandamentos. Então, se você ama a Deus, você guarda os mandamentos. Então a pergunta que a gente faz é: por que nós guardamos os mandamentos de Deus? Por que se deve guardar? Porque nós amamos as pessoas e o nosso dever é o quê? Amar as pessoas. Aquele que ama as pessoas, que tem isso como dever, o que faz? Guarda os mandamentos. Não é simples a resposta? Então por que, se alguém perguntar, por que vocês guardam os mandamentos hoje em dia? Porque é nosso dever, porque se nós amamos as pessoas e amamos a Deus, nós temos o dever de amar. E amar, guardamos os mandamentos. Aquele que me ama, você vai pegar lá em 1 João, ele vai falar o tempo inteiro sobre isso. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Quem anda comigo e anda com o Pai, né? Tem quem ama, anda, quem não anda, não ama. E aí você vai fazendo a diferença de quem ama e guarda os mandamentos de Deus. Então é simples assim. Por que nós guardamos? Porque é dever do amor. Ok? Essa resposta é simples. Agora eu queria fazer um exercício a respeito assim, desses mandamentos que são amor, são embasados no amor. Um exercício com o texto da Bíblia. Por exemplo, o texto de Gênesis, capítulo 26, verso 5, acho que é esse, que fala que Abraão andou com Deus, guardou os mandamentos. Abra sua Bíblia lá. Gênesis 26, se eu não me engano, não tem anotado aqui, nós vamos ler. Gênesis 26, verso 5. Presta atenção nesse verso, que nós vamos discorrer um pouquinho sobre os elementos que aparecem nesse verso, para a gente entender as diferenças agora, do que vai aparecer aqui escrito. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou o quê? Os meus mandamentos, mandados, preceitos. Vê que tem palavras diferentes para o mesmo significado aqui. Mandados, preceitos, estatutos e as minhas leis. Perceberam que aparece aqui mandado, preceito, estatuto e lei, num único verso? Ele não podia ter falado assim: Abraão andou nos meus caminhos porque ele guardou as minhas leis. Não estava resumido em tudo? Falasse só das leis, não estava dizendo tudo. Por que ele disse mandamento, mandado, preceito, estatuto e lei? Por que será? Porque obviamente deve fazer uma diferença essas palavras no sentido delas, senão não precisava ter falado todas essas palavras para dizer uma coisa só. Concorda comigo? Se ele disse todas essas palavras é porque elas significam coisas distintas, senão ele usava uma só, já que significa tudo igual. Então vamos entender algumas coisinhas a respeito disso. Deuteronômio capítulo 4. Avança a sua Bíblia um pouquinho aí. A gente vai dar uma corridinha na Bíblia agora. Deuteronômio capítulo 4. Verso 44 e 45. Olha só o discurso que Moisés está fazendo. Ele faz um resumo dessas coisas aí, do que ele falou a respeito de Abraão lá. Olha como que ele fala aqui.
Deuteronômio 4, 44 e 45. Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Que lei? O que ele falou antes, tá? O que ele falou antes, aí nos versos anteriores, é tudo a lei que Moisés propôs aí, conforme Deus havia dado para os filhos de Israel. E o verso 45? São estes os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Percebe que ele fala aqui, são estes, esta é a lei. E na lei tem o quê? Aí ele diferencia testemunho, estatuto e juízo. Perceberam no texto? Então não deve significar a mesma coisa tudo junto, porque ele falou que essa é a lei. O que tem nela? Estatuto, testemunho, juízo. Bom, vamos continuar? Leia o capítulo 6 de Deuteronômio. Vamos ver dos versos 20 ao 25. Deuteronômio 6, verso 20 ao 25, diz assim: quando teu filho, no futuro, te perguntar dizendo, que significam estes testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, o que eles significam? Então dirás a teus filhos, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos, e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Então percebe que no discurso em si, as palavras se intercambiam. Ora ele fala umas, ora ele fala outras. Perceberam? E a gente percebe que elas têm que ter diferença e têm que ser guardadas. Vamos ver ainda algumas coisas mais. Primeiro livro de Reis, avança um pouquinho mais sua Bíblia, capítulo 2, verso 3. Primeiro Reis 2, 3. Davi dando instruções a Salomão. Olha o que ele diz aqui. 2, verso 3. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares o quê? O que mais? O que mais? Estatutos, mandamentos e juízos. E que mais? Não é interessante que aparece tudo isso agora num verso só de novo? Estatuto, mandamento, juízo, testemunho, tudo isso na lei do Senhor. Você saberia qual a diferença entre mandamento, estatuto, juízo e testemunho? A gente não deveria saber essa diferença, pelo menos para ter o entendimento do texto. O que ele quer dizer com essas coisas? 1 Crônicas 29, 19. 1 Crônicas 29, 19. Oração de Davi agora por Salomão. Além de aconselhar, ele faz uma oração. E Davi faz essa oração no verso 19 do capítulo 29 de Crônicas, 1 Crônicas, né? Primeiro livro das Crônicas, 29, 19, diz assim: e a Salomão, meu filho, dá, Senhor, a ele coração íntegro. Para quê? Qual era o objetivo de ter um coração puro? Guardar os teus mandamentos, os teus
testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Percebe de novo agora outras palavras aqui juntas? Mais um texto, 2 Crônicas 34, 31. 2 Crônicas 34. Verso 31. Josias, fazendo uma reforma no seu templo lá, 2 Crônicas 34, 31. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. Eles encontraram o livro perdido lá. E aí fizeram a leitura do livro de Moisés, das leis, da Torá, do Pentateuco, os 5 primeiros livros. É isso que ele está se referindo aqui. Eles encontraram esse livro de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, fizeram a leitura, e então ele está recomendando que se fizesse renovação da aliança com Deus naquela leitura, guardando mandamentos, estatutos, tudo de novo, testemunho. Salmo 19, verso 7. Por que eu estou sendo assim, às vezes chato, e falando tanto desses versos? Salmo 19, será que é coincidência? Ou tem tanta repetição dessas coisas na Bíblia, e cada uma num livro? Será que é coincidência? Ou será que Deus quer mostrar para nós que isso é importante? O que vocês acham? É só coincidência ou será que é importante? Pense aí. Se é importante, vamos ler. Salmos 19, verso 7. O que diz ali? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Opa! A gente não aprende que quem restaura a alma é a nova aliança em Cristo Jesus, que a lei não tinha poder para fazer nada? A gente não percebeu isso semana passada? Então como é que o salmista fala a lei do Senhor perfeita e restaura a alma? Obviamente ele está falando do efeito que a lei produz na relação dele com Deus, porque se não tiver esse efeito de relação, não vai produzir nada com Deus. Então a gente tem que entender sobre esse aspecto. E fala assim: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria a quem? Olha só, o que seria esse testemunho que dá sabedoria aos mais simples? Consegue distinguir? Consegue perceber a diferença? A lei é perfeita, tudo que Deus fez é perfeito, porque tudo que Ele orienta, Ele fala, nos faz restaurar o nosso relacionamento com Deus. É lógico, por isso que Ele fala, a lei do Senhor é perfeita, é genérico, geral, a lei é perfeita, mas o seu testemunho dá sabedoria a quem é mais simples. Que testemunho é esse? Vamos perceber já já. Mais algum texto. Salmo 78, verso 5. Salmo 78, verso 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó. Presta atenção nesse verso. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó. Jacó é o nome de Israel. E instituiu uma lei em Israel. Israel é Jacó, Jacó é Israel, tá? Então ele está falando da mesma coisa. Ele está falando de Jacó não no sentido de pessoa, ele está falando no sentido de povo, tá? Então o verso está falando: Deus estabeleceu um testemunho para o povo de Israel, e também leis. Instituiu uma lei em Israel e ordenou aos seus pais que a transmitissem a seus filhos. Você viu que tem diferença entre testemunho e lei no geral? Vamos ver a diferença? Já. Salmo 99, verso 7, para a gente ir para o final. Salmo 99, verso 7. Falava-lhes na coluna de nuvem
eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha ordenado. Obrigado. Então, olha só, Salmo 99, verso 7. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha ordenado. Mandamento está relacionado a testemunho. A gente não leu agora o verso do Salmo que fala que eles tinham a lei e tinham o testemunho? E agora esse verso fala de mandamentos e da lei. Então, mandamentos aqui está relacionado com a palavra testemunho do verso que a gente leu antes. Estão falando do mesmo assunto. Vai ficando mais nítido cada vez as diferenças entre uma coisa e outra. Em geral, muitas vezes a Bíblia apresenta a palavra mandamento como leis gerais, mandamentos gerais. Às vezes a tradução da nossa Bíblia parece mandamentos. Quando a gente vai especificando cada coisa no seu lugar, a gente percebe que a lei é geral, leis gerais, só que o mandamento se assemelha à palavra que aparece em alguns textos como testemunho. E esse caso aqui é um caso desse. Continuando. Lá em Jeremias, capítulo 31, vai fazer a promessa da nova aliança. A promessa da nova aliança vai dizer que virá o tempo em que estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel, imprimirei as minhas leis no seu coração e não mais em tábuas de pedra. Certo? As minhas leis, no caso, as tábuas de pedra, são os mandamentos. Vamos ver um pouquinho mais aqui a respeito do que seria isso no Novo Testamento. 2 Coríntios 3, 3. O que fala em 2 Coríntios 3, 3? Segunda carta, né? Segunda aos Coríntios 3, 3. Diz assim: estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Paulo está dizendo aqui aos Coríntios que agora, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, somos cartas da qual Deus escreve no coração, nosso coração, o quê? Algo não mais em pedra, mas no coração. E o que Deus tinha no Antigo Testamento escrito em pedras? Moisés escreveu as coisas num livro. Eu não sei se aqui, acho que corta, tem hora que está cortando, passar a mão assim. Moisés tinha escrito o livro das leis, mas Deus havia dado a Moisés tábuas de pedra. O que tinha nas tábuas de pedra? Veja Êxodo 31, 18. Você sabe? Êxodo 31, 18. Abra a sua Bíblia, a gente vai ler alguns textos ali. Êxodo 31, 18. Tendo acabado de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do quê? Quando se fala no Antigo Testamento em testemunho, está se referindo a quê? As tábuas dos 10 mandamentos. Quando a gente intercambia as palavras que mandamento significa testemunho, está se referindo a qual parte da lei? Os 10 mandamentos. Olha aqui, as 2 tábuas do testemunho, as tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Veja só Êxodo 32, 15, um pouquinho aí na frente, ó. Voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do... Que testemunho era esse?
testemunho da presença de Deus, vindo se revelar ao homem, fazendo aliança com o povo, dando a eles o quê? Tábuas de pedra, escrita pelos dedos de Deus, os 10 mandamentos. Êxodo 40, verso 20. Só para a gente aproveitar o capítulo 40 também, já que o livro de Êxodo está aberto. 40, verso 20. Tomou o testemunho. O que é isso? Tomou as tábuas de pedra e colocou aonde? Pôs na arca, meteu os varais na arca e pôs o propiciatório em cima da arca. Fechou, depois a tampa. Então percebe que na Bíblia nós temos o testemunho relacionado aos 10 mandamentos. O que diz Isaías capítulo 8, verso 16? Isaías 8, 16. Olha que interessante esse verso. Isaías 8, verso 16. Resguarda o testemunho. O que é o testemunho? As 2 tábuas de pedra, que tem o que nelas? Os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. O que era para fazer com o testemunho agora que Isaías está falando? Sela a lei no coração dos meus discípulos. Olha só, resguarda o testemunho. Se tiver que ter alguma coisa para você resguardar daquilo que é do todo, vai ser o quê? Se tiver que pegar uma parte e você ficar com ela do todo das leis que Deus deu, qual é a parte que é recomendado você resguardar? Os 10 mandamentos. Se ficar com a lei inteira, é para ficar com qual parte? Se tiver que resguardar uma parte dela? Testemunho. Os 10 mandamentos. E é para pôr ele aonde? Selar essa lei no coração. Então, quando se fala Jeremias que vai ter a nova aliança, um coração com as leis impressas de Deus no coração, a que leis Jeremias está se referindo? Percebe a lógica de todos os textos que a gente tem na Bíblia apontando para o testemunho como sendo os 10 mandamentos, e esses mandamentos devendo estar no coração dos homens. Então, quando chega a nova aliança, e aí Cristo, lá Paulo dizendo, agora nós estamos em Cristo, então as leis estão no nosso coração. Que leis devem permanecer se tivermos que ficar com alguma coisa da lei no nosso coração? Percebe como que às vezes um pouquinho da leitura mais a fundo da Bíblia vai tirar as dúvidas a respeito do significado, do porquê que nós então ainda guardamos os 10 mandamentos? Às vezes a gente não sabe responder para uma pessoa quando pergunta, mas por que vocês ficam com os 10 mandamentos, sendo que agora é nova aliança, acabou tudo a lei? Porque na nova aliança tem que ter o quê? No coração? O testemunho. E quando a gente vai para Apocalipse, capítulo 11, é aberto no santuário de Deus o quê? No céu. Apocalipse 11, 19. É aberto no santuário o seu tabernáculo e é vista a arca do seu testemunho. Apocalipse 11, 19. 15, verso 11. Os 2 textos de Apocalipse. 11, 19 e 15, verso 5, aliás, 15, verso 5. Você vai encontrar em Apocalipse, então, uma referência ao santuário do céu, tendo nele o quê? O testemunho, sendo aberto no santuário, sendo revelado para as pessoas. Aí eu te pergunto, devemos ou não, se amamos a Deus, guardar, obedecer, praticar aquilo que está no testemunho,
que é o testemunho? Som. O que é o testemunho? Os 10 mandamentos. Isaías 8, verso 20. Esse o Roberto sabe decorar, a gente usou no estudo lá da Roberto. O que diz lá em Isaías 8, verso 20? Se eles não falarem, ninguém vai estar na ressurreição ou vivo na volta de Jesus que vai ser arrebatado. Se não andar segundo o quê? A lei e ao testemunho. Vocês perceberam porque Isaías fala da lei e fala do testemunho? Porque a lei geral e dentro da lei o testemunho com o dedo de Deus. Não vou me alongar mais, que já falta 5 minutos para as 8 horas. O que eu apelo a todos nós é que nós possamos compreender o texto da Bíblia ao longo da história, com base nessas alianças que Deus fez com a nação de Israel, e entendendo que o Novo Testamento vai universalizar os princípios que Deus utilizou nessa aliança. Em outras palavras, costumo usar muito assim esse refrão, né? Esse jargão, aliás. Em outras palavras, né? O que Deus quer com isso? Que a gente aprenda como desenvolver um relacionamento com Deus com base no amor que está previsto no testemunho dos 10 mandamentos, que é a base do relacionamento com Deus e com as pessoas. E se a gente então tem que ficar com alguma coisa do Antigo Testamento como gravado no coração, qual é essa coisa? Os 10 mandamentos. E quais são eles? Inclui o sábado, que é o único problema que a gente encontra hoje em dia. Os outros mandamentos todo mundo concorda, e não concorda com o sábado. Vê como fica claro que a gente deve permanecer com esses mandamentos no coração. Então nós temos diante de Deus uma missão: testemunhar do seu amor para as outras pessoas, que implica em guardar os mandamentos de Deus. E aí, nós entendendo o princípio do mandamento, vamos viver de acordo com o testemunho de Jesus. Apocalipse vai dizer sobre isso. Eu quero fazer um estudo semana que vem para encerrar a série, ou mais 2 ainda se der tempo, sobre o significado do testemunho de Jesus, o que isso significa, e também sobre o sábado especificamente. Eu queria falar sobre o sábado de uma maneira como você nunca escutou. Eu nunca ouvi alguém falando sobre o sábado de uma maneira como eu tenho estudado ali alguns assuntos a respeito do sábado. Eu gostaria de partilhar com todos. Então, nós possamos nos colocar à disposição de Deus e viver os princípios do mandamento, sabendo entender aqueles que ficam e aqueles que não ficam, os que prevalecem e os que não prevalecem na nova aliança. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, cantarmos um hino. A Tua Palavra, que nós temos cantado esse hino a cada domingo aqui, que é ela que nós estamos estudando para compreender esses princípios de Deus para nós.
Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua Palavra, que ela possa nos instruir, fortalecer a nossa fé, que nós possamos aprender todos os pequenos detalhes a respeito do Teu ensino, da Tua vontade na nossa vida, possamos praticá-la e também ajudar outras pessoas na caminhada cristã, rumo às promessas da Tua salvação e da Tua volta. Em nome de Jesus. Amém.